O uso obrigatório da máscara facial ganhou repercussão no país após a Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ser a primeira cidade a retirar essa obrigatoriedade, decisão que foi derrubada pela Justiça pouco tempo depois. Uma pesquisa divulgada essa semana pela Confederação Nacional de Municípios apontou que mais de 60% das cidades brasileiras pretendem continuar com essa exigência, mesmo após toda a população estar imunizada. Apenas 2% de cerca de 2 mil municípios avaliam uma possível flexibilização. Máscaras, já é possível flexibilizar? Tem de ser obrigatória? Nós vamos tratar um pouco mais sobre este assunto com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista e consultor para a Covid da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Marcela. Um prazer estar com vocês aqui hoje na CNN. Doutor, para além dessa decisão mais surpreendente, digamos assim, da Prefeitura de Duque de Caxias, né, há outras cidades discutindo a possibilidade de flexibilizar de alguma maneira o uso de máscaras. As duas maiores do país, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Já é hora de fazer essa discussão? Nós estamos nos precipitando. O que é que o senhor acha? Olha, Rafael, eu vou começar colocando um ponto que você citou, que é o timing, né? Já é hora de deixar de usar máscara. E ontem, falando em tempo, né, foi um dia muito triste para a ciência. Nós tivemos aí 600 mil óbitos completados, infelizmente, 600 mil vidas perdidas no Brasil. Tivemos o presidente do CFM dizendo que os médicos leem muitos estudos e põem mão na massa como se a linha de frente, né, nós infectologistas, intensivistas, pneumologistas não trabalhássemos o suficiente. E ainda por cima, o ministro Queiroga, como vocês colocaram agora, dizendo ser contra a obrigatoriedade de máscara. Não é possível, respondendo objetivamente a questão, qualquer medida em relação à flexibilização do uso de máscara, sem que nós tenhamos uma queda sustentada em relação à taxa de transmissão, ao número de casos novos, ao número de internação e ao número de óbitos. Então, essas 4 variáveis, taxa de transmissão, redução sustentada dos casos novos, em taxa de internação, ou seja, o número de pacientes que está sendo internados está aumentando ou diminuindo, e é a mesma coisa em relação à média móvel de óbitos, são parâmetros que têm que ser rigorosamente avaliados na flexibilização de uso de máscara. Mas é óbvio, Rafael, isso está na agenda científica, está no próximo passo a ser tomado. E falando de liberação de uso de máscara no ambiente externo. Então, quando nós tivermos uma taxa de transmissão baixa, o que significa baixa? Ela tem que estar menor que 1. Porque se eu tenho uma taxa, por exemplo, como está acontecendo em algumas regiões aqui do interior de São Paulo, Presidente Prudente, está com uma taxa de transmissão de 1,0203. O que significa isso? 100 pessoas transmitem para 102, 103 em 24 horas. Ou seja, a epidemia está aumentando. Eu vou ter um número maior de casos novos. Então, nesse lugar, eu não posso. Vou dar um outro exemplo agora no sentido contrário. Ilhabela, né? A nossa Nova Zelândia brasileira. Lá, na última semana, na semana anterior, nós tivemos somente 5 casos. Uma taxa de transmissão muito baixa. Lá é um lugar que daria para começar a conversar sobre flexibilização de uso de máscara em ambiente externo. Sim. E é assim que tem que ser a discussão. Não pode ser intempestiva, como aconteceu em Duque de Caxias, eliminar o uso da máscara num decreto do dia para a noite e depois ter que voltar atrás, porque isso não faz o menor sentido. Agora, doutor, bom dia. Um passo além da retirada do uso de máscara, que também está sendo discutido, é o carnaval, a realização do carnaval em capitais para o ano que vem, sem restrições. Isso está sendo, claro, avaliado. A gente pode falar nessa possibilidade nesse momento, porque aí seria sem, claro, a utilização do uso de máscara e uma grande aglomeração. Olha, Marcela, fazendo uma brincadeira, né, se você me permite, enquanto não chega a minha bola de cristal para saber justamente como vão estar essas 4 variáveis que eu citei, se nós pensarmos agora do ponto de vista mais científico, na manutenção dessa queda que nós estamos tendo no Brasil, com o início da vacinação em larga escala, como está acontecendo, tem dia que o SUS consegue aplicar mais de 1 milhão de doses, teve dia que foi 2 milhões de doses, isso é muito alto.
nós estamos tendo, a partir de abril, maio, junho, julho, uma redução bastante constante em relação ao número de óbitos, ao número de internação e também no número de casos novos. Se isso continuar no mesmo ritmo, passando pelos meses do final do ano, lembrando que final do ano é sempre um problema, né? Foi no final do ano passado, nas festas de finais de ano, nas férias, que nós tivemos a seleção e a grande disseminação da variante Gama. E foi a variante Gama, também antigamente conhecida como P1, que foi responsável por a grande maioria dos óbitos dos brasileiros. A gente pode colocar aí na conta da variante Gama cerca de 300 a 350 mil óbitos. Mas por que eu estou dizendo isso? Se a gente conseguir passar por esse final de ano, que a gente sempre é um período que tem mais aglomeração, as pessoas vão encontrar os familiares, os amigos, sem ter um aumento do número de casos, e isso continuar no começo do ano, muito provavelmente nós poderemos estar mais perto de um carnaval mais flexível. Mas é muito prematuro conseguir acertar uma previsão definitiva agora. Doutor, sobre essa questão de obrigatoriedade de uso de máscara, convencimento, seria sensacional, no plano ideal, que um guarda de trânsito não tivesse de multar alguém por atravessar o sinal vermelho ou não usar o cinto de segurança, que a polícia militar pudesse correr atrás de bandido e não atrás de motorista que dirige embriagado, porque as pessoas entenderiam que é fundamental não dirigir depois de beber, para preservar a própria vida e a vida dos outros também. Essa questão da máscara, faz sentido ser obrigatório, ameaçar com multa, ou o indivíduo que não usar máscara, ou o estabelecimento que receber alguém sem máscara, ou o convencimento é suficiente na avaliação do senhor? Olha, Rafael, eu vi ontem um comentário na mídia que se coloca muito bem para essa situação, né? A declaração que você está citando do ministro Queiroga, parece que ele está se pazuelando, voltando ao seu Pazuello, né? Ele se enrola na própria explicação, dizendo que é contrário a obrigatoriedade da máscara, porque as pessoas têm que ser convencidas, na verdade ele falou o termo conscientizadas, né? O uso de máscara é essencial e tem que ser obrigatório para poder ser até mesmo fiscalizado, principalmente em locais fechados, em locais que têm aglomeração de pessoas. Então, se eu não tenho essa obrigatoriedade, a grande parte da sociedade se vê como se fosse livre ou como se fosse sem a necessidade de uso por conta da emergência de saúde pública que nós temos. Então, a comunicação na pandemia é muito importante. Quando eu falo que a máscara é obrigatória para entrar no recinto, para entrar numa instituição, para entrar no transporte público, eu estou deixando claro que a situação da crise sanitária não me permite ainda que isso seja feito com segurança. Assim como, por exemplo, você citou, eu não posso entrar no carro e abrir mão de usar o meu cinto de segurança, porque isso está colocando a minha vida em risco. Então, não é obrigatório, eu não sou penalizado se eu não fizer. É a mesma analogia. O Estado tem que zelar pela vida dos seus cidadãos e isso tem que ser feito por forma de lei. Doutor, uma outra questão que o ministro Marcelo Queiroga levantou, até numa entrevista que ele concedeu aqui à CNN Brasil, foi em relação que ele disse que não é contra, na verdade, ele é contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina. O passaporte da vacina é questionável porque pode ser uma medida dura para alguns, para outros é uma medida necessária. Qual que é a sua avaliação? Eu não vou colocar para você, Marcela, a minha avaliação, e sim o que a ciência põe. As vacinas Covid, como vocês sabem, elas vêm muito no sentido de proteger contra as formas graves, reduz substancialmente a necessidade de internação. Nossos hospitais, né, que antes estavam completamente colapsados, hoje estão com a ocupação muito baixa e também reduz substancialmente o número de óbitos. O próprio Ministério da Saúde, semana retrasada, mostrou um estudo que, comparado com o pico, a média móvel de óbitos já caiu 80%, que é algo para se comemorar, né, em termos de efetividade da vacinação. Mas a vacina, ela não impede que você se infecte, que você tenha uma Covid leve. E inclusive, você pode transmitir. Mas o tempo de transmissão, isso é o mais importante, do paciente vacinado, é um tempo de transmissão menor que um paciente não vacinado. Ou seja,
o paciente vacinado representa um risco menor de transmissão que um paciente não vacinado. Não significa que o indivíduo vacinado não transmita, que ele esteja blindado, que é só tomar a vacina e posso deixar de usar máscara. Até por isso que a gente volta na questão anterior que o Rafael tinha colocado. A melhor proteção é um conjunto, é um pacote de medidas. E o passaporte sanitário vem no sentido de incentivar as pessoas, então, a ter mais esse meio de prevenção. Fazendo mais uma vez a analogia com o carro. O que eu tenho no carro para me proteger? Tenho cinto de segurança, tenho airbag, tenho freio. Tudo isso são medidas de prevenção que, em conjunto, aumentam a chance de eu sobreviver a um acidente de carro. Com a Covid é a mesma coisa. Nós temos que falar numa prevenção combinada, uma mandala de prevenção. Uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos e vacinação. E nisso o passaporte, então, vem aumentar a adesão da população a essa medida de prevenção. Doutor, eu queria saber do senhor sobre o cronograma, o plano que o Ministério da Saúde divulgou ontem para a vacinação dos brasileiros no ano que vem, em 2022. Tem 2 pontos específicos que chamam a atenção, pelo menos me chamaram a atenção. Um deles é a previsão de vacinar crianças de 0 a 12 anos, desde que alguma vacina seja autorizada para isso pela Anvisa. E a Pfizer, por exemplo, que tem autorização definitiva para ser usada aqui no Brasil, já tem um pedido para vacinar crianças lá no FDA. É possível que isso aconteça aqui no Brasil também. Então, é bom vacinar essa faixa etária de 0 a 12 anos? Essa é a primeira. E a segunda, para adultos entre 18 e 60, com bom estado de saúde, sem comorbidade, uma dose de reforço é o suficiente? Primeira pergunta, então, Rafael. População pediátrica, e eu vou começar com um dado dos colegas da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente trabalha junto toda segunda-feira na Associação Médica Brasileira, nós temos uma reunião do grupo chamado Sem Covid, e lá estão os nossos colegas pediatras, e eles contam uma coisa para a gente. No Brasil, já são mais de 2.500 óbitos por Covid em pessoas de 0 a 18 anos. Então, população pediátrica e adolescentes. Só esse número já mostra como o impacto da Covid foi importante, lógico que não com a mesma magnitude dos adultos, mas também foi importante em crianças e adolescentes. Nenhuma doença, Rafael, nenhuma doença imunoprevenível, sarampo, cachumba, rubéola, qualquer uma que tenha vacina mata 2.500 crianças no espaço aí de pouco mais de um ano. Então, isso já responde parte da pergunta. Mas o outro benefício em relação a vacinar essa faixa etária, né? Nós estamos falando de 0 a 12 anos, mas também de 12 a 18 anos, que já está acontecendo no Brasil, é a questão da mesma coisa que eu falei em relação à transmissão. As crianças realmente transmitem menos, porque elas são mais assintomáticas, ou melhor dizendo, são mais oligossintomáticos, os sintomas são mais brandos. E quanto mais brandos os sintomas, mais difícil a transmissão. Mas estudos que estão acontecendo, como você citou, da vacina da Pfizer, que já pediu registro de 5 a 12 anos por FDA nos Estados Unidos, e está próxima para mais 2 faixas etárias, de 2 a 5 anos, está fechando o estudo, e um estudo ainda entre 6 meses a 2 anos. Isso, então, se os resultados se mostrarem promissores em relação ao melhor correlato de imunidade que nós temos, né, que significa os anticorpos neutralizantes, as vacinas vão chegar, sim, para essa população, fazendo um arcabouço melhor de proteção para toda a população. E a segunda pergunta que você me disse, em relação a indivíduos sem comorbidades, de 18 a 60 anos, então pessoas que não estão naquela faixa mais vulneráveis. Essa é a próxima população que vai ser vacinada, assim que as populações-alvos sejam. Então, nós temos os idosos que estão recebendo a 3ª dose, pessoas com imunossupressão, provavelmente vamos discutir pessoas com comorbidade, diabetes, obesidade, hipertensão, logo na sequência, e depois a população em geral. Uma dose de booster, uma dose de reforço, principalmente se for com base heteróloga, então se eu vacinei com Oxford AstraZeneca, eu dou Pfizer, se eu vacinei com Coronavac, eu dou Oxford AstraZeneca. Então eu tenho um aumento muito grande desse correlato de imunidade que eu falei de anticorpos neutralizantes, e isso tende a diminuir não só a chance de risco, o risco de evolução para uma Covid grave ou fatal, mas também diminui o tempo de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.
Doutor, o Ministério anunciou uma outra questão que gerou polêmica em relação à retirada da Coronavac para o programa de vacinação do Ministério da Saúde para o ano que vem. E o governador de São Paulo, João Dória, disse que vai manter aqui no calendário de São Paulo essa vacina. O argumento do Ministério da Saúde é que a eficácia não é tão boa, principalmente para os grupos mais vulneráveis, e também porque a Coronavac não tem o uso definitivo aprovado. Isso está em andamento na Anvisa, o Instituto Butantan até divulgou uma nota falando que tinha já enviado parte dos documentos, enfim, esse processo não foi concluído. Algum desses argumentos é válido para não manter a Coronavac para o ano que vem? Vamos analisar essa questão, Marcela, sem falar da abordagem política ou burocrática em relação à aceitação como uma aprovação definitiva ou emergencial, como está no momento, porque isso, infelizmente, a gente sabe que tem muita discussão polarizada. A Coronavac, do ponto de vista científico, é uma vacina bastante eficaz, mas realmente nas faixas etárias, principalmente acima de 70 e 80 anos, induz com menos potência a produção desses anticorpos neutralizantes, que, como eu falei, é o que a gente tem de melhor hoje, né? Não é perfeito, mas é algo que a gente tem aí em relação a ser um correlato de imunidade. Então, realmente, nas faixas etárias mais idosas, isso, inclusive, pesquisadores brasileiros, liderados por um grande professor, o Júlio Croda, publicado no British Journal of Medicine, mostrou que na população acima de 70 anos, e pior um pouco acima de 80, pior um pouco acima de 90, a Coronavac é inferior em relação à proteção que a Oxford AstraZeneca traz. Então, para essas faixas etárias faz todo sentido. Não se justifica para faixas etárias menores. É uma excelente vacina, por exemplo, para jovens, porque, inclusive, ela induz menos evento adverso do que as outras vacinas. Então, a gente falava muito, né, do termo sommelier de vacina. Então, realmente, ser um sommelier de vacina no começo do ano, em março, abril e maio, era algo terrível, porque naquela época não tinha vacina para todo mundo. Era melhor tomar a primeira que aparecia. Fazendo uma analogia, era a mesma coisa que uma pessoa morrendo de fome, tinha lá arroz com feijão, vamos no que é mais o que temos no momento. Agora nós estamos numa outra situação. Finalmente, o governo federal percebeu a importância da vacinação em massa, da vacinação em alta velocidade e está comprando muito imunizante. Então, por que não fazer uma abordagem científica, então, indicando para cada faixa etária qual vacina tem mais benefício ou menos risco? Essa é a discussão que nós, da área acadêmica, Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia e Vacinação e tantas outras, pedimos ao governo federal. Vamos fazer uma abordagem científica, porque cada vacina tem os seus lados bons e os seus lados contra, e a gente pode otimizar, então, a vacinação do Brasil se a agenda científica for colocada acima da agenda política. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista, consultor para a Covid-19 da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom sábado ao senhor. Bom sábado, Marcela, Rafael e a todo mundo que está ligado na CNN. Um ótimo sábado para todos.